Caro insone leitor, aperte o cinto, porque você vai descer até o fundo do poço. Quando minha mãe viu um cadáver pela primeira vez, ela estava na faculdade de medicina na Hungria. Ele estava aberto, deitado sobre a mesa na sua frente, e olhando-o de relance, ela sentiu uma espécie de vertigem. Não esperava encontrar algo além de sangue, ossos e vísceras, mas ainda assim, uma parte dela continuou procurando. Apesar de ter sido criada sem Deus, ficou perturbada por não encontrar nada além daquilo. Não havia alma. Foi assim que me senti quando me casei, ainda muito jovem. Eu esperava que no momento em que me casasse, algo aparecesse ou nascesse, algo mágico, uma bolha ao nosso redor, a reluzente bolha do casamento. Mas assim como o cadáver dissecado revelou uma ausência surpreendente para minha mãe, no momento em que me casei, senti que haviam me enganado. O casamento não era nada além de uma simples ação humana que eu jamais conseguiria cumprir. Então, temo que assim também serão os primeiros momentos na sala de parto. Depois que botarem o bebê sobre o meu peito, ali também não haverá nada de mágico, só a velha vida de sempre, como a conheço e como temo que ela seja. Te pergunto, quando você escolheu não ser mãe, do que se tratava? Quando você escolheu ser mãe, o que estava em jogo? A narradora se pergunta sobre isso tudo e cada pessoa com quem ela interage a leva para uma direção diferente. Então, uma amiga diz, tenha filho agora, vamos ser mães juntas, vamos ser mães ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que uma professora que tem uma filha de 35 anos diz, por favor, não tenha filho. Uma amiga diz, tenha filho para salvar seu casamento. E a mãe diz, não tenha filhos, você vai ser substituída. Aqui você encontrará questões sobre a natureza, o instinto, o tempo. É como a história que minha prima religiosa me contou quando fomos à casa dela para o Shabbat. Uma garota cozinhava o frango do mesmo jeito que sua mãe fazia, que era o mesmo jeito que a mãe dela fazia, sempre botando o frango na panela com as pernas amarradas. Quando a garota perguntou à mãe por que ela amarrava as pernas do frango, a mãe respondeu, era assim que a minha mãe fazia. Quando perguntou à avó por que ela fazia isso, a avó disse, era assim que a minha mãe fazia. Quando perguntou à bisavó por que era tão importante amarrar as pernas do frango, a bisavó falou, o frango só cabe na panela assim. Acho que é assim que me sinto a respeito da procriação. Uma vez foi necessária, mas agora é só um gesto sentimental. E continua. Eu vivia somente no mundo cinzento e insensível da minha mente, no qual eu tentava racionalizar tudo sem chegar a nenhuma conclusão. Eu queria ter tempo para conceber uma visão de mundo, mas nunca havia tempo bastante. E além disso, as pessoas que tinham esse tempo pareciam tê-lo desde muito jovens. Elas não tinham começado aos 40. A literatura, eu sabia, era a única coisa que poderia ser começada aos 40. Além de questões sobre o tempo, aqui você também encontrará questões sobre a ambiguidade do querer. Se eu quero ou não ter filhos é um segredo que escondo de mim mesma. É o maior de todos os segredos que escondo de mim mesma. E continua. Como poderemos saber o que será de nós, mulheres hesitantes de 37 anos? Por um lado, a alegria de ter filhos. Por outro, o sofrimento. Por um lado, a liberdade de não ter filhos. Por outro, a falta de nunca tê-los. Mas o que temos a perder? Enquanto a narradora pensa sobre ser mãe, ela pensa sobre ser filha, sobre ser neta, sobre sua linhagem no fim das contas. Sabendo tão pouco, como poderia entender uma única parte do sofrimento dela? Continuo sem entender. Nenhuma criança, por vontade própria, pode tirar uma mãe do sofrimento dela e agora já adulta, estou muito ocupada para isso. Escrever me ocupa muito. Minha mãe sempre diz, você é livre. Talvez eu seja. Eu posso fazer o que eu quiser. Então vou fazê-la parar de chorar. Assim que eu terminar de escrever este livro,
nenhuma de nós duas irá chorar de novo. Este será um livro para evitar as lágrimas futuras, para evitar que eu e minha mãe choremos. Se depois de lê-lo minha mãe parar de chorar de vez, poderemos dizer que o livro foi bem sucedido. Pensando sobre ser mãe, ela pensa sobre ser filha, pensa sobre a própria linhagem, até chegar à tristeza. Aperte o cinto, você vai chegar até o fundo do poço.